Olá pessoal, boa noite a todos, nossos queridos que pesquisam no YouTube, né, que em busca de conhecimento, em busca da verdade, né, que tem desejo de conhecer os verdadeiros fatos, né, concernente a Deus, o caminho de Deus, a fé em Cristo, ao Espírito Santo, né. Então quero desejar aí uma boa noite para todos, tá bom? E nossos queridos irmãos que professam uma fé viva e verdadeira, né? Uma fé verdadeira e um amor não fingido, né? Que professa esse amor não fingido e uma fé verdadeira. Eu quero aí saudar todos com a santa paz do nosso Criador, tá bom? Que o nosso Deus possa cobrir suas casas, suas famílias, seus filhos, né? Possa estar abrindo portas aí para os nossos irmãos que são verdadeiros, né? Com o nosso Deus, ou seja, né? Que pelo menos, né? Se esforça no máximo para ser verdadeiro no caminho do nosso Criador, né? Porque tem pessoa que eles têm suas falhas, né? Ainda, mas eles dentro do íntimo dessa pessoa, ele tem algo como fala assim, que impulsiona ele a fazer o que é certo. É por isso que eu estou dizendo isso, né? As pessoas que professam o Deus, um Deus verdadeiro, com um coração puro, um coração voltado para Deus. E por mais que nós sejamos errantes, pecador, mas nós temos que ter um temor, né, de Deus a ponto de nós confessar e ter certeza, né, assim, se confessar diante de Deus e ter certeza que nós somos errantes contra nosso Pai, né, nosso Senhor, nosso Salvador. Não é ser orgulhoso, que nem muitos aí que faz o erro, pratica as coisas erradas e ainda bate no peito, e ainda coloca até Deus no meio disso. Fala que Deus que mandou eles fazer as feitiçarias deles, né? As coisas, as babaquices, né? Vamos pôr assim, as imundícias, que eles acham que é coisa boa e é coisa impura diante de Deus, tá bom? Então vamos lá. Aqui na carta de Coríntios, que é a segunda carta, e o capítulo é 4, o título diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Tá? Só pelo título aqui, nós já vemos que já daria para argumentar sobre toda essa questão errônea aí que está acontecendo no sistema religioso. Só pelo título aqui dessa carta de 2 Coríntios já dá para argumentar, já dá para falar, né? Não precisava nem a gente ler mais. Mas eu vou dar uma lida aqui mais para vocês, para a gente entrar num raciocínio bom aqui, tá bom? Bom, primeiro versículo diz: pelo que tendo neste ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsidade, ou seja, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Nos quais, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aí até aí tá bom, né? Então você vê que são vários versículos aqui que chamam a atenção daqueles de nós que queremos conhecer o caminho da verdade, né? Vamos pôr assim,
né? Aqueles que querem a verdade, que querem entender a verdade, você vê que são vários versículos que abrem um entendimento bem amplo, né? Bem amplo mesmo, para você compreender a vontade do Criador, do verdadeiro Deus. Tá bom? Então o que chama a atenção aqui é no versículo 2, que fala: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Tá vendo? Para não andar com astúcia e nem falsificar a palavra de Deus. Está bem nítido. Esse aqui pode colocar como um mandamento. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha o Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo para poder instruir as pessoas, instruir a igreja, os discípulos, né? E foi o próprio Cristo, o próprio Jesus que apareceu para ele, indo para Damasco, não é assim? Ele não era cristão, o próprio Jesus se apareceu para ele e falou que ele seria um mensageiro dele na face da terra. Então você vê, ele está aqui instruindo, né, que ele deu aqui uma instrução. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, né, e nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Não precisa falar mais nada. Quer dizer, ele recomendou que todos os homens, né, quer dizer, todas as pessoas que eram da igreja, ou cristão, né, ou até que não seja, mas pelo menos que estivesse ali ouvindo, né, sobre o caminho de Deus, que não ocultasse a verdade das pessoas, tá? Não falsificasse a palavra de Deus. Quando Paulo ele fala essa questão de falsificar, para as pessoas não falsificar, ele queria dizer porque naqueles tempos já de Paulo, já tinha pessoas que estavam envergonhando, vamos pôr assim, o caminho da verdade e o caminho de Deus, né? Com as suas doutrinas falsificadas, com os seus ensinamentos diabólicos, né? Já na época dos apóstolos, já tinha esses caras aí, já tinha esses homens que eram usados por esses espíritos aí, que estão nas igrejas por aí, que estão nas religiões, vamos pôr assim, no sistema religioso. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção com esse assunto aqui? Você fala, mas você quer chegar aonde com isso aí? Tá? Só pelo título que eu li aqui, você já deu para capitular as pessoas que têm a mente aberta, né? Que o assunto aqui é o seguinte, ou seja, né, o que eu quero argumentar é a respeito de que o assunto do apóstolo Paulo não era outro, na época dele, a não ser anunciar Cristo. Jesus Cristo era o assunto do apóstolo Paulo. Agora, moral da história. Hoje, se você basear Paulo, né, a atitude de Paulo aqui com a atitude desses apóstolos aí que se diz apóstolos, pastores, você vai ver que é totalmente uma diferença, né? Enquanto que o assunto de Paulo no ministério era anunciar Cristo, ele não tinha outro assunto. Ó. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, o único assunto. Aí você vai ver qual que é o único assunto desses pastores aí, Bispo Macedo, Valdomiro Santiago, qual que é os assuntos desses caras? Aquele Palharim lá, pastor lá, Palharim, né, da Paz e Vida, você abre o rádio de manhã, ele está falando de dinheiro. Você abre o rádio à tarde, ele está falando de dízimo, oferta e dinheiro. Você abre o rádio à noite, ele também está falando ainda. Então quer dizer que o assunto do cara, desses metido a pastor, não é o mesmo assunto do apóstolo Paulo. Tá? Você pode ver, se você fizer um diagnóstico aqui, eles não se comparam a nada com o apóstolo Paulo, e nem com o apóstolo nenhum deles. Tá? Porque Jesus deu as características desses falsos profetas, desses falsos apóstolos e pastores, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Tá? Se você quiser entender o que eu estou falando, você vai basear lá, lê lá que você vai ver. Jesus deu as características desses tipos de pastores. Então você vê, ó, qual que é o assunto desses líderes hoje na rádio? Qual que é o assunto deles na televisão?
Qual que é o assunto deles na mídia? É tudo voltado a dinheiro, tá? Então a igreja aí que você entra lá, o púlpito deles já é cheio de maquininha, tá? De tudo que é banco, aquele monte de maquininha, tá bom? Então o que que acontece? Você tem que tomar cuidado. Como eu abri aqui a mensagem falando, né, que existe um perigo muito grande, né, das pessoas estar pisando em terreno minado, né, um terreno que possa estar com bombas, com granadas escondido debaixo, e se você pisar ali, você vai ser espatifado. Tá? Salvo porque as pessoas que buscam conselho, o auxílio do Espírito Santo, são guardados, são livres disso aí. Que a única pessoa, o único ser que você deve contar para te ensinar, para te instruir, para te levar à verdade sobre Deus, sobre o caminho do Pai, sobre a vontade do Pai Celestial, é o Espírito Santo. Tá? E ele foi dado de graça, tá bom? Jesus fala dele lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14 ali, se você quiser saber o assunto ali a respeito do Espírito Santo, Jesus fala ali livremente, né? Ele dá todas as características do Espírito Santo, como que ele ia atuar, entendeu? Por que ele viria, entendeu? Ali você aprende. E é ele que nós temos que buscar para auxiliar, para poder a gente entender, né? E a gente ser iluminado de tal forma que você não cair no precipício, no buraco aí, nas armadilhas desses homens. Tá bom? Então, como o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar continuidade nesse assunto aqui em outro vídeo, tá bom? Então você dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve aí para que o vídeo chegue até você. São assuntos importantes que eu vou frisar aqui, tá? Eu vou trazer e você não pode perder, tá? Porque ainda não acabou, é muito extenso, né, o assunto. Então vou ter que fazer outro vídeo para não ficar muito grande, tá bom? Então você acompanha esse raciocínio em outro vídeo e você vai entender aí aonde a mensagem, né, aonde a gente vai chegar dentro de um entendimento que é real e verdadeiro. Tá? Aqui eu não faço isso aqui através de dinheiro, através de maracutaia, de enganação, não. Aqui eu faço isso com a vontade, um desejo que Deus pôs no meu coração de pronunciar aquilo que é verdadeiro, aquilo que está escrito. Tá bom? Então eu vou passar o que está escrito, desfazendo da mentiraiada que eles enganam através da Bíblia também. Né? Então vamos comparar uma coisa com a outra para a gente achar onde está a verdade aí, tá bom? Fica na paz, fica com Deus. Até mais.